Oi, gente, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje é dia de quê? Modelagem e costura, e eu tenho o prazer de ensinar pra vocês esse modelo lindo, maravilhoso aqui pro nosso primeiro tutorial de outono 2017. Esse modelo de casaquinho é totalmente inspirado naquele famoso casaquinho da Chanel, até mesmo pra substituir o blazer, porque nem sempre tá tão frio assim, principalmente se tratando de outono no Rio de Janeiro, nem sempre é tão frio assim pra colocar um blazer forrado de manga comprida e de gola. Então essa é uma ótima opção para substituir, além de ser uma peça que vai deixar o seu look muito sofisticado. Outra coisa também é a famosa gola careca, que aqui eu fiz um acabamento em tecido preto para deixar esse contraste de cor e todo o detalhe de acabamento em preto, e essa golinha careca deixa o pescoço livre, deixando essa parte aqui mais alongada também. Eu usei o tecido de sarja com elastano, vou deixar lá no blog dicas de outros tecidos que você também pode usar e deixar com o mesmo caimento. Espero muito que vocês gostem da dica de hoje. Se você gosta desse tema e quer se aprofundar na modelagem e costura, não deixe de se inscrever no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui abaixo e ativa as notificações para sempre ser avisado quando eu subir um vídeo novo pro canal e não perder nenhuma das próximas novidades. Te convido também para me seguir nas minhas redes sociais, no meu Facebook e no meu Instagram, porque por lá a gente se fala todos os dias. Agora chega de falar e vamos começar o nosso tutorial de hoje. Vou separar uma modelagem muito simples para ninguém ter desculpas de não fazer esse modelo, dizer que tá muito difícil. Não, tá muito fácil. Você pode tirar as medidas do seu corpo ou do seu cliente. Lembrando que se você tem dúvidas nesse tema de como tirar as medidas do corpo, a primeira aula do meu curso online de costura vai estar linkada aqui no card e também aqui abaixo na descrição, que você pode assistir e tirar todas as suas dúvidas. Eu ensino a tirar todas as medidas que a gente precisa na hora de traçar um modelo. Aqui a gente vai começar com a circunferência do busto, lembrando que essa é uma peça de sobreposição, é uma terceira peça. Então se você fizer ela muito coladinha no corpo, justinho nas suas medidas, vai ficar incomodando. Então é legal você traçar e deixar um pouquinho de folga. Eu vou usar a quarta parte, ou seja, o total da medida do meu busto dividido por 4, e vou acrescentar 2 centímetros para deixar essa folga e não deixar a peça nem muito grandona e nem muito justa e colada demais, tá bom? Vou começar colocando aqui a medida que eu preciso para iniciar o meu traçado, fazer o retângulo inicial. Aqui eu tenho a quarta parte do meu busto mais a folga de 2 centímetros, e eu vou colocar a altura que eu quero para minha peça. Geralmente, esse tipo de modelo não é muito comprido, como o blazer, por exemplo, que a gente pode fazer até a altura do quadril se quiser. Esse modelo a gente vai traçar no máximo até a altura do cós da calça, ou mais curto, na altura do umbigo. Então não faz muito comprido porque não combina com esse modelo, tá, gente? Eu coloquei uma altura de 52 centímetros, pra mim tá ótimo. Então eu vou fazer esse retângulo inicial aqui. Aqui eu vou colocar a altura e a largura do meu decote. Coloquei uma altura de 16 centímetros, você pode medir. Não precisa colocar muito aberto e também não precisa colocar um decote alto, como se fosse colocar uma gola. Pode deixar ele um pouco mais baixo. Aqui na abertura eu vou colocar 10 centímetros, pra ele ficar com o decote mais aberto mesmo. Agora eu venho com uma régua curva e marco aqui esse meu decote. Aqui no ombro eu vou colocar 10 centímetros, e esse valor você pode colocar, gente, para qualquer manequim, tá? Vou usar esse esquadro aqui mais transparente, mas é porque ele tem uma régua e fica mais fácil pra mim. Vou colocar aqui, bem na linha onde eu marquei o meu ombro, e vou descer a altura da minha cava. No meu caso é 21, e vou marcar 4 centímetros de queda pro meu decote da frente. Aqui na medida da cava você vai usar metade da circunferência total, porque aqui a gente só tá com a cava da frente. A outra metade é da cava de trás. Agora eu vou ligar o meu finalzinho do decote aqui nessa queda do ombro, e depois com a reguinha curva eu venho e faço aqui a curva da minha cava. Uma dica de modelagem muito importante, que eu acho super válido parar um pouquinho aqui o traçado pra explicar pra vocês, é na hora do traçado da cava. Tem muita gente que me pergunta daquele famoso defeito de levantar o braço e a peça vir junto, sabe? Levanta, fica aquele papo aqui desconfortável. Isso acontece quando você faz uma cava muito grande. Quanto menor e mais justinha for a sua cava, mais mobilidade você tem, mais articulação você tem. Quanto maior e mais aberta for a sua cava, mais ela vai puxar a peça na hora que você se movimentar e você vai ter menos mobilidade. Então esse incômodo, esse defeito, se dá por conta disso. Então se acontece isso com você, você tem que subir mais a sua cava, deixa pouca folga e não faz a curva muito aberta, tá? A cava tem que ficar menos acentuada possível. Eu tirei a circunferência da minha cava e deixei 2 dedinhos de folga só, tá? Pra eu ter o máximo de articulação possível. Aqui eu já tenho o meu molde da frente. Se você quiser, você pode medir a altura da sua cintura, que vai até a medida do umbigo, e marcar aqui uma entradinha e fazer uma leve
cinturinha aqui na sua peça. Eu não quis deixar minha peça reta mesmo, então essa aqui é a minha peça da frente, gente. É muito simples, não precisa você acrescentar transpasse aqui, porque como eu falei, não tem abotoamento. Então aqui tem o meu molde da frente, que eu vou cortar 2 vezes. A diferença aqui é que a gente vai ter aquele acabamento, que eu vou precisar marcar aqui fora, 3 centímetros aqui. E aqui é importante seguir a mesma medida até o finalzinho. E essa peça aqui você vai copiar no carbono, tá? E vai ter toda essa peça aqui, vai cortar 2 vezes no tecido que você quer colocar aqui de cor diferente, tá? E a peça da frente como um todo você vai cortar 2 vezes também. Para a peça das costas, a única coisa que a gente vai mudar é a queda do ombro, que é menor. Então aqui atrás a gente tem apenas 2 centímetros aqui na queda do ombro de trás. Não vai alterar na medida da cava, gente. E aqui atrás a gente vai ter 7 centímetros de queda. Então o nosso decote das costas vai ser mais alto. Então eu vou tirar isso aqui que é da frente. E a gente também vai pegar a mesma largura que a gente pegou para fazer o acabamento da frente para fazer atrás. E vai contornar isso aqui e vai copiar toda essa peça aqui num carbono. E a gente vai cortar aqui na dobra do tecido uma vez apenas essa peça aqui. E toda a peça de trás a gente vai cortar uma vez na dobra do tecido. Aqui é a dobra, centro, costas. Só que aqui escolhi colocar uma pence para dar uma ajustadinha nas costas. Então a gente vai pegar aqui e marcar o meio da base aqui embaixo. Vou subir aqui uma linha aleatória. Vou dar uns 4 centímetros aqui, porque essa pence ela não pode terminar bem aqui embaixo. Tem que dar uma folguinha aqui, tá? E eu quero uma pence aqui nas costas de 15 centímetros. Pode ser 10, pode ser 20, você que sabe. Aí eu vou marcar o meio dessa pence. Aqui eu vou marcar 1 centímetro para cada lado. E eu vou passar esse pontinho, esse e esse aqui pro tecido. Porque na hora que a gente costurar, a gente vai fazer o desenho de um balãozinho. Como a gente tem essa parte do meio das costas mais fundinho, é legal fazer uma pence na parte de trás. Você pode fazer mais comprida, enfim. E aqui tá pronto o nosso molde das costas. Pra manga, a gente vai seguir o mesmo passo a passo do vídeo que eu ensinei, o molde base da manga no método simples. Então não tem diferença nenhuma. A única coisa que a gente vai fazer é, ao invés de deixar a manga curtinha, a gente vai deixar a manga comprida. E aí você vai colocar a medida que você quiser. Você pode colocar uma manga de 3/4 aqui no cotovelo ou 7/8. Faz o molde da sua manga, coloca a medida que você quer de comprimento e no punho você vai pegar a sua fita métrica, contornar aonde vai terminar a sua manga, você vai deixar uma folguinha de uns 2 dedinhos. E o nosso molde já tá pronto. Vamos agora para a etapa da costura para poder finalizar esse modelo. Então, como eu falei, para esse modelo eu escolhi o tecido de sarja com elastano. Lá no blog vai ter outras opções de tecidos para vocês. Vou dobrar direito com direito do tecido, no sentido do comprimento. Então eu dobrei ao meio, posicionei os moldes. Essa é a peça da frente, vou cortar 2 vezes. E aí eu segui as indicações do molde, que eu falei lá na etapa da modelagem. Cortei todas as peças, frente, costas e a manga. E no tecido preto, esse aqui eu tô usando spandex, eu tô fazendo uma tirinha ali de 5 centímetros de largura. E vou cortar uma tira bem grandona pra fazer os acabamentos das mangas e da barra. Ali eu tenho aquele acabamento que eu mostrei pra vocês na modelagem da frente. Também vou cortar o das costas. E para começar a costura, eu vou colocar direito com direito da peça da frente e de trás e vou costurar pelos ombros. Aqui no meu ultralock eu estou usando 3 linhas e 1 fio no terceiro cone e a regulagem eu coloquei todos no 3, exceto o último que eu coloquei no 4. Então se você estiver usando ultralock como eu, pode usar essa regulagem. Eu também estou usando 2 agulhas para fazer o reforço da reta, mas você pode usar ou o zigue-zague ou um overlock comum, sem problemas. E agora com a cava aberta eu vou posicionar a manga dessa forma, tomando cuidado de colocar a cava da frente na cava da frente. Marquei o centro e vou posicionar esse pique ali do centro da manga bem na costura do ombro. Então coloquei direito com direito e vou alfinetando para poder ver se tá tudo certinho. E eu percebi que a minha manga ficou sobrando no meio. Se você quiser, você pode franzir, deixar a parte de cima franzidinha, mas eu não quis. Então eu vou embeber essa manga. Vou deixar a ponta da minha máquina bem largão. Vou iniciar com o retrocesso e vou passar uma costura só ali na cabeça da manga e não vou passar o retrocesso no final, tá? Já tem um vídeo aqui no canal ensinando a embeber manga, mas é basicamente isso. Depois eu vou pegar uma das linhas e vou ir puxando e fazendo como se fosse um franzido, só que ele é bem suave, só para diminuir essa medida aí da cabeça da manga e eu conseguir encaixar na cava. Essa folguinha aí do franzidinho eu vou tirar na costura e não vai aparecer franzido nenhum na peça no lado direito, tá? Próximo passo é dobrar direito com direito da peça e fechar desde a manga até o final ali da lateral.
Feito isso, agora a gente vai pra reta. Eu vou colocar direito com direito do acabamento do decote das costas com o da frente. Eu vou fechar ali, que é onde vai ser a costura do ombro. E eu vou começar a alfinetar pelo avesso, gente. Eu vou colocar o direito do tecido do acabamento no avesso da peça. E aí eu vou contornar tudinho. Agora eu tô medindo quanto que eu vou precisar para fazer o acabamento do punho da manga. Tô medindo ele certinho. Deixei 1 centímetro de folga de costura, porque eu tenho que unir, né, essas partes menores. E também vou medir o quanto eu vou precisar para poder fazer o acabamento da barra. Vou fechar as pences que eu coloquei na peça de trás. São 2, né, uma de cada lado. E eu vou passar a costura reta prendendo aquele acabamento preto no avesso do meu modelo. Depois eu vou puxar tudo pro direito e vou virando a pontinha assim como vocês estão vendo. E vou alfinetar todo o acabamento no lado direito da peça, virando a pontinha e alfinetando. Agora eu vou passar primeiro uma costura na pontinha do tecido. E depois eu vou passar naquela pontinha onde eu coloquei os alfinetes. Fechei as partes menores do acabamento das mangas e eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o direito do acabamento no avesso do tecido. Depois eu puxo tudo pro lado de fora, costuro na pontinha. Depois eu viro uma parte para dentro e pesponto novamente. Aí vai ficar esse acabamento aí no lado direito da peça e no avesso vai ficar só o pesponto. Faço a mesma coisa na barra, só que eu inicio virando uma pontinha ali para poder fazer o acabamento. Costuro o direito da tira no avesso da minha peça. Na sequência eu viro tudo pro direito, porque todos esses acabamentos tem que ficar à mostra. Pesponto na beiradinha e depois eu viro a pontinha que ficou aberta para poder pespontar e deixar essa tirinha fixa. O mesmo acabamento que eu fiz no decote, eu fiz no punho da manga e fiz também na barra. Feito isso, nosso modelo tá pronto. Veja agora o resultado final. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse modelo. Eu acredito que todos vocês podem fazer, mesmo quem é iniciante. E é isso, deixa aqui seus comentários pra saber o que você achou. Não deixa de avaliar esse vídeo. E me seguir lá nas redes sociais, que eu vou estar esperando vocês todos os dias pra gente bater um papo, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!